Eu queria começar esse vídeo falando de uma coisa que eu sinceramente não esperava sentir de novo tão cedo. Esperança pela comédia. Quem cresceu assistindo Todo Mundo em Pânico sabe exatamente do que eu tô falando. Aqueles filmes que eram absurdos, exagerados, às vezes completamente idiotas, e era exatamente por isso que eram tão engraçados. Era um tipo de humor que não pedia permissão pra existir. Ele pegava tudo o que estava acontecendo na nossa cultura, nos filmes, na sociedade e transformava aquilo numa grande zoeira. E agora a franquia tá voltando. Mas antes de qualquer coisa, tem um ponto importante que muita gente tá ignorando quando fala disso. Os responsáveis por Todo Mundo em Pânico, os irmãos Wayans, nunca foram grandes militantes contra a cultura woke. Eles nunca ficaram liderando batalhas políticas contra isso. Na verdade, durante os anos mais pesados de lacração em Hollywood, eles chegaram até a fazer algumas sinalizações de virtudes. Aquelas coisas que eram muito comuns naquela época, postagens, comentários, posicionamentos, que pareciam mais feitos para mostrar alinhamento com o clima cultural do momento do que por convicção. E sendo bem honesta, eu sempre tive a impressão de que aquilo vinha muito mais de medo do que de convicção, na verdade. Porque a verdade é que por um bom tempo, Hollywood virou um ambiente extremamente hostil para quem trabalha com humor. Não era só questão de críticas ou gente reclamando na internet. A cultura do cancelamento criou um clima onde um comediante podia simplesmente perder tudo por causa de uma piada. Era carreira, contrato, reputação, oportunidades que podiam ir embora por isso. E quando você trabalha numa indústria gigantesca como a do cinema, cheia de executivos, de investidores que morrem de medo de polêmica, o recado acaba ficando muito mais claro para todo mundo que depende disso para viver. Não ultrapasse a linha. Durante mais de uma década, foi exatamente isso que aconteceu com a comédia. Aos poucos, o gênero foi sendo podado, aparado e domesticado. Certos assuntos viraram território proibido e certas pessoas viraram completamente intocáveis. E o resultado disso foi que a comédia praticamente desapareceu do cinema. E se você parar pra pensar, os anos 2000 tava cheio de comédias enormes, filmes que todo mundo assistia, citava e repetia as piadas com os amigos. E de repente isso simplesmente sumiu. O espaço que antes era ocupado por comédias foi tomado por outros tipos de filme. E não foi porque o público parou de gostar de rir. Foi porque fazer comédia virou perigoso demais. Agora pensa comigo por um segundo. Se os irmãos Wayans tentassem lançar um filme com o mesmo espírito dos primeiros filmes de Todo Mundo em Pânico, só que alguns anos atrás, no auge da cultura do cancelamento, a reação teria sido completamente diferente. Provavelmente teria campanha de boicote antes mesmo da estreia. Teria artigos dizendo que o filme era problemático, pressão em cima do estúdio, gente pedindo a cabeça de todo mundo envolvido. Esse era o clima. Então, quando eu vejo esse retorno da franquia agora, depois de tanto tempo, eu não consigo deixar de pensar que talvez alguma coisa esteja mudando no ar. Talvez até os próprios comediantes tenham simplesmente se cansado de ficar andando pisando em ovos. Porque chega uma hora em que fazer humor sem liberdade deixa de fazer sentido. E quem ama comédia percebe isso na hora. Em algum momento, a comédia começou a pedir permissão para existir. Certos assuntos viraram proibidos, certos tipos de piada passaram a ser tratados como se fosse quase um crime moral, e aos poucos foi se criando uma cultura inteira em volta disso. A cultura do cancelamento fez uma coisa muito simples com o humor. Colocou medo nele. De repente, o comediante não pensava só em fazer uma piada engraçada. Ele precisava pensar em quem podia se ofender, quem podia começar uma campanha na internet e quem podia tentar destruir a carreira dele por causa de uma frase. E quando o humor passa a ser feito com medo, ele perde a alma. Porque a comédia sempre funcionou de um jeito muito simples. Ela olha para a sociedade e ri das contradições humanas. Sempre foi assim. Só que durante esses últimos anos, começaram a surgir pessoas que simplesmente não podiam mais entrar na piada. Alguns grupos viraram praticamente intocáveis, e quando você cria zonas protegidas dentro do humor, tudo começa a ficar artificial. O público percebe quando o comediante tá andando em ovos.
E foi exatamente isso que aconteceu com a comédia no cinema. Aos poucos ela foi ficando mais segura, mais neutra, mais controlada, e o risco foi desaparecendo. E quando o risco some, o riso também vai embora. E é por isso que o trailer do novo Todo Mundo em Pânico chamou tanta atenção. Logo na abertura já aparece uma piada envolvendo o pronome neutro. Não é uma discussão filosófica, não é um discurso político. É simplesmente uma situação absurda sendo usada como piada do jeito que a franquia sempre fez. Foi claramente uma provocação direta. Esse tipo de humor teria sido quase impossível de aparecer em um blockbuster alguns anos atrás. Não porque ninguém teria coragem de escrever, mas porque os estúdios simplesmente não queriam lidar com a tempestade que viria depois. E o curioso é que Todo Mundo em Pânico sempre funcionou exatamente assim. A graça da franquia sempre foi zoar todo mundo. Filmes de terror, cultura pop, comportamento social, estereótipos, moda cultural, nada era tratado como sagrado. Então ver esse espírito voltando agora dá a sensação de que alguma coisa pode estar mudando. E é por isso que tá tendo tanto hype em cima de Todo Mundo em Pânico. Não é só nostalgia e não é só mais uma sequência de franquia antiga. A sensação que muita gente teve ao ver o trailer foi de que alguma coisa pode estar mudando o clima cultural. E algumas falas recentes do Marlon Wayans reforçam bastante essa impressão. E em entrevistas ele comentou que a ideia agora é trazer o riso de volta e que para isso a cultura do cancelamento precisava acabar, não como discurso político, mas como alguém que vive de fazer as pessoas rirem e que viu o que aconteceu com a comédia nesses últimos anos. Porque quem trabalha com humor percebe quando o ambiente começa a sufocar o gênero. Durante esses últimos anos, parecia que tudo precisava ser seguro demais, precisava ser neutro demais. E quando a comédia fica assim, ela simplesmente perde a graça. O interessante é que esse novo filme não parece estar tentando evitar a polêmica. O trailer já começa com provocação. E as entrevistas também não estão tentando suavizar o tom, muito pelo contrário. Eles parecem confortáveis em voltar a fazer o tipo de humor que sempre fez parte da franquia. E isso diz bastante sobre o momento em que a gente está vivendo. Porque estúdios só fazem esse tipo de aposta quando acreditam que o público vai responder bem. Ninguém arrisca milhares de dólares em um filme achando que vai comprar uma briga cultural impossível de vencer. Então talvez o que a gente esteja vendo agora seja algo bem simples. É a comédia tentando voltar. Talvez esse filme não mude tudo sozinho. Mas se ele fizer sucesso, ele vai mandar um recado muito claro para Hollywood. Que ainda existe público para humor sem medo. Que ainda existe gente que quer rir de exagero, de absurdo e de situações ridículas. E se isso acontecer, pode ser exatamente o que a comédia precisava depois de tantos anos andando sobre ovos. Talvez seja cedo para comemorar, mas pela primeira vez em muito tempo, parece que a comédia finalmente pode voltar a respirar um pouco. Agora eu quero muito saber a opinião de vocês. Vocês também sentiram que a comédia ficou engessada nesses últimos anos? Esse novo filme de Todo Mundo em Pânico pode marcar uma virada pro humor? Ou vocês acham que ainda é cedo pra falar disso? Deixa aqui nos comentários porque eu realmente quero ler o que vocês estão pensando. Se você gostou do vídeo, deixa o like porque isso ajuda muito o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve para não perder os próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com alguém que também ama comédia e ativa o sininho para receber quando sair vídeo novo. Se aparecer o botão de hype por aí, já sabe, ele ajuda demais a fortalecer o canal. E se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei. Qual é?